25 de junho de 2021. Uma data que deveria ter parado o mundo. O Pentágono, a instituição militar mais poderosa do planeta, divulgou um relatório oficial sobre fenômenos aéreos não identificados. Não foi um vazamento. Não foi uma teoria da conspiração. Foi um documento oficial do governo dos Estados Unidos da América. 144 casos investigados. Apenas um explicado completamente. 143 permanecem um mistério. Em 11 desses casos, pilotos militares norte-americanos quase colidiram com objetos que não conseguiram identificar. Objetos voando no mesmo espaço aéreo que as aeronaves mais avançadas já construídas. Pela primeira vez na história, o governo americano admitiu oficialmente: existem coisas voando em nosso espaço aéreo que não sabemos o que são. Este é o relatório que forçou o mundo a levar o fenômeno a sério. Esta é a história do que o Pentágono finalmente admitiu. Para entender a magnitude do relatório de 2021, precisamos olhar para trás. Desde 1947, quando o incidente de Roswell colocou OVNIs no imaginário popular, o governo americano manteve uma postura oficial de ceticismo e negação. Projetos como SIGN, GRUD e Blue Book investigaram milhares de casos entre 1947 e 1969, mas as conclusões públicas sempre minimizavam o fenômeno. A mensagem era clara: OVNIs não representam ameaça à segurança nacional, não demonstram tecnologia além da nossa capacidade, na maioria das vezes, têm explicações convencionais. Pilotos militares que reportavam avistamentos eram ridicularizados. Testemunhas eram desacreditadas. O tema se tornou tabu nos círculos militares e científicos sérios. Mas nos bastidores, algo diferente estava acontecendo. Em 2007, o Pentágono criou secretamente o AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Um programa classificado, com orçamento de $22 milhões, dedicado exclusivamente a investigar encontros militares com objetos não identificados. O programa foi revelado ao público apenas em 2017, quando o New York Times publicou uma reportagem bombástica incluindo vídeos autenticados pela Marinha Americana. Vídeos mostrando objetos executando manobras impossíveis, gravados por sistemas militares de alta tecnologia. Os vídeos tinham nomes de código: FLIR-1, Gimbal e GoFast. Pilotos experientes, vozes calmas e profissionais nos áudios, expressando incredulidade com o que estavam vendo. A pressão pública cresceu. Senadores exigiram transparência. Em 2020, o Congresso americano incluiu uma cláusula na Lei de Autorização de Defesa exigindo um relatório oficial e abrangente sobre fenômenos aéreos não identificados. O Pentágono não tinha mais como evitar. O relatório divulgado em junho de 2021 cobriu incidentes entre 2004 e 2021. 144 casos onde militares americanos encontraram objetos que não conseguiram identificar. Os casos não eram histórias vagas ou observações distantes. Eram encontros documentados, muitos com múltiplos sensores confirmando simultaneamente: radar, infravermelho, visual direto e sistemas eletrônicos de bordo. Vamos aos números frios. De 144 casos, apenas um foi explicado satisfatoriamente. Era um balão meteorológico de alta altitude que havia se desviado da rota. Os outros 143 permanecem não identificados. Mais preocupante, em 18 casos, os objetos demonstraram características de voo avançadas. Não estamos falando de luzes estranhas no céu. Estamos falando de objetos sólidos executando manobras que violam nossa compreensão de aerodinâmica. O relatório lista especificamente: permanência em vento forte ou movimento contra o vento sem propulsão visível. Movimentação brusca ou velocidade significativas sem meios identificáveis de propulsão. Padrões de voo ou características de performance além das capacidades tecnológicas conhecidas. O relatório apresenta 5 categorias explicativas possíveis. 1. Desordem aérea, pássaros, balões, drones recreativos, lixo plástico em altitude. O único caso explicado se encaixou aqui. 2. Fenômenos atmosféricos naturais, cristais de gelo, umidade, flutuações térmicas que podem enganar sensores.
3. Programas governamentais dos Estados Unidos ou da indústria, tecnologia experimental americana não divulgada publicamente. 4. Sistemas adversários estrangeiros, tecnologia desenvolvida por China, Rússia ou outras nações. 5. Categoria Outros, basicamente, não sabemos. A maioria dos 143 casos não explicados caiu na categoria 5. Mas aqui está o problema. O relatório admite que a falta de dados impede conclusões definitivas. Não é que investigaram profundamente e não acharam respostas. É que não tem dados suficientes para investigar adequadamente. Isso levanta questões perturbadoras. Se esses objetos estão voando em espaço aéreo americano há décadas, muitas vezes em áreas militares restritas, por que não há mais dados? Por que sistemas militares de bilhões de dólares não estão capturando informações suficientes? Algumas possibilidades não oficiais. Talvez os dados existam, mas sejam classificados em níveis que não permitem divulgação pública. Talvez a tecnologia de sensoriamento atual simplesmente não seja adequada para capturar dados sobre esses objetos. Ou talvez haja relutância institucional em investigar seriamente algo que desafia paradigmas estabelecidos. O relatório também não descarta a possibilidade de tecnologia adversária. Mas especialistas em defesa apontam problemas com essa teoria. Se China ou Rússia desenvolveram tecnologia tão superior, por que não a usariam de forma mais assertiva? Por que apenas passeios em espaço aéreo americano? E se é tecnologia americana secreta, por que criar risco de colisão com seus próprios pilotos? As explicações convencionais têm falhas. As explicações extraordinárias parecem improváveis. Ficamos com o inexplicável. O relatório de 2021 não foi um ponto final. Foi uma abertura. Meses depois, o Pentágono estabeleceu o AWIMS, Airborne Object Identification and Management Synchronization Group. Em 2022, foi renomeado para a ARO, All Domain Anomaly Resolution Office. Pela primeira vez, existe um escritório oficial, permanente público dedicado exclusivamente a investigar fenômenos aéreos não identificados. Com orçamento definido. Com obrigação de reportar ao Congresso anualmente. Audiências públicas foram realizadas. Pilotos militares testemunharam abertamente. Cientistas foram convocados para análise. O estigma está diminuindo. Em 2022 e 2023, novos relatórios foram divulgados. O número de casos documentados aumentou para mais de 500. A maioria permanece não explicada. Mas algo fundamental mudou: a conversa. Senadores republicanos e democratas, frequentemente polarizados em tudo, concordam que o fenômeno merece investigação séria. Almirantes e generais admitem publicamente que existe algo que não compreendem. A comunidade científica também está reagindo. Astrofísicos de instituições respeitáveis como Harvard estão propondo projetos de pesquisa específicos. Dados estão sendo compartilhados com pesquisadores civis. O tabu está quebrado. No entanto, questões críticas permanecem. Os novos sistemas de coleta de dados estão funcionando? Mais informações estão sendo capturadas? E o mais importante, estamos mais perto de respostas? Os relatórios subsequentes sugerem que sim, mais dados estão sendo coletados. Mas as explicações? Ainda elusivas. Alguns casos adicionais foram resolvidos: mais balões, mais drones, mais fenômenos atmosféricos. Mas o núcleo duro de casos com características de voo avançadas permanece sem explicação satisfatória. O relatório do Pentágono de 2021 representa um momento histórico. Não porque respondeu perguntas, mas porque finalmente admitiu que as perguntas são legítimas. Durante décadas, testemunhas foram ridicularizadas. Dados foram classificados. Investigações foram desencorajadas. O tema foi empurrado para as margens da seriedade. Agora, a instituição militar mais poderosa do planeta admite: existem coisas em nosso espaço aéreo que não conseguimos explicar. E isso é um problema de segurança nacional que merece atenção séria. 143 casos sem explicação. 11 quase colisões. Características de voo que desafiam física conhecida.
O relatório não diz que são alienígenas. Mas também não diz que não são. Deixa a porta aberta para todas as possibilidades, inclusive as extraordinárias. Talvez a maior contribuição do relatório não sejam os dados que apresenta, mas a permissão que concede. Permissão para cientistas investigarem sem medo de ridicularização. Permissão para militares reportarem sem medo de consequências na carreira. Permissão para a sociedade discutir seriamente sem ser automaticamente desacreditada. 70 anos de negação terminaram com um relatório de 9 páginas. Não temos respostas ainda. Mas finalmente, oficialmente, estamos fazendo as perguntas certas. E às vezes, admitir que não sabemos é o primeiro passo para finalmente descobrir. O céu sempre esteve lá. Os objetos sempre estiveram lá. Agora, pela primeira vez, estamos realmente olhando.